Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Está na hora e começamos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Qual é o cristão que não tem o desejo, pelo menos pequeno que seja, de visitar a Terra Santa? E passear lá pelos lugares onde o Senhor Jesus e os seus apóstolos viveram, não é? Os primeiros dias do Evangelho. Com um pouquinho mais de amplitude, visitar também alguns lugares da peregrinação dos judeus, né? No Monte Sinai, o deserto lá da Judéia, o lugar onde Jesus foi tentado, o lugar onde os patriarcas viveram e peregrinaram e assim por diante. Bem, isso tem se transformado num hábito já há bastante tempo, que, sei lá, os mais radicais podem remeter ao tempo das cruzadas, né? Mas, nos dias atuais, muitas caravanas de cristãos do mundo inteiro visitam a Terra Santa e muita gente lá vive exatamente disso. E em relação a esse tipo de assunto, surgiram alguns hábitos, não é? Ou algumas práticas que os cristãos passaram a fazer ao visitar a Terra Santa. Alguns renovam seus votos de batismo junto ao Rio Jordão, porque foi lá que Jesus foi batizado, né? Outros têm experiências místicas ou, digamos assim, espirituais, né? No Jardim do Getsemane ou no Monte das Bem-aventuranças e coisas desse tipo. Até que ponto é bom e o que não é bom nesse novo hábito dos evangélicos de visitar a Terra Santa, os lugares por onde Jesus passou? Não haveria aí algum tipo de resquício de idolatria, de veneração de lugares sagrados, coisa importada de outras religiões e credos? Está no ar o Vejam Só. Olá! É com alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, produzido e transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil e também para as 3 Américas, para a Europa e até uma parte da Ásia recebe o nosso sinal. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Os convidados de hoje são o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do seminário José Manuel da Conceição. Como é que vai, reverendo? Tudo bem, reverendo. Obrigado por mais uma vez estar conosco. Obrigado. Assim como também mais uma vez está conosco o pastor Alcionei Miranda, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus lá de Embu e advogado. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor? Vai? Firme? Prazer. Graças a Deus, tudo em paz. Bom, apesar de vocês dois já terem estado outras vezes aqui no debate, para quem ainda não conhece, reverendo Ageu, a Igreja Presbiteriana que o senhor pastoreia, porque além de diretor de seminário, o senhor também é pastor, né? Isso. Local. Onde fica a igreja? Avenida Leonardo da Vinci, 2114, ali na Vila Guarani. Vila Guarani é perto de Jabaquara, né? Isso. Pertinho da estação Jabaquara do metrô. Pertinho. Muito obrigado pela presença do senhor. Só uma perguntinha. O senhor já esteve em Israel? Não, nunca. Pretende ir? Gostaria, mas ainda não deu. Pastor Alcionei Miranda, e a Igreja Assembleia de Deus que o senhor pastoreia lá em Embu, fica onde? Graça e paz, pastor Heber. Boa noite a todos os telespectadores. Nós estamos dirigindo a igreja que fica no Jardim Mascarenhas, na Rua Pais Leme, número 117, em Embu das Artes, que é presidida pelo pastor Alex Cardoso, que é presidente do campo, e o presidente do estado, nosso reverendo Samuel Ferreira. Muito bom. Já esteve em Israel? Já acabei de retornar agora dia 8. 20 dias. Por isso Acabamos de chegar. Aqui, né? Por isso que o senhor... Já fazem Quanto 3, tempo você 4 ficou dias. O total da caravana foi 20 dias de viagem. Muito bem. 7 países, 3 continentes, 20 dias de viagem. Muito bom. Obrigado pela... Não vou perguntar quanto custou, que deve ter sido uma fruta. Não foi não. Sinceramente, até acho que muito barato por tudo que é oferecido. Tá bom. A repórter Carla Viana preparou uma matéria que apresenta a questão que nós vamos debater hoje. Vejam só. A Terra Santa é o nome do lugar prometido aos israelitas e inclui, além de Israel, a Cisjordânia e partes da Jordânia. Lá aconteceu a maioria das histórias e passagens relatadas na Bíblia.
Israel se destaca mais pelo fato de Jesus ter nascido em Jerusalém, hoje governada pelo país. O local é geograficamente bem pequeno, mais ou menos uns 30 mil quilômetros quadrados, estendendo-se verticalmente do sul do Monte Líbano até o deserto de Negev e horizontalmente das costas do Mar Mediterrâneo até as margens do Rio Jordão. Apesar do tamanho, o território já foi palco de grandes lutas, principalmente em Jerusalém, que já passou pelo controle de judeus, romanos, cristãos, turcos, jordanianos e desde 1967 é capital do estado israelense. Atualmente, a cidade tem aproximadamente 750 mil habitantes e é uma das mais visitadas em todo o mundo. O motivo? Percorrer os mesmos caminhos de Jesus. Obrigatoriamente, o roteiro mais importante à Terra Santa é Jerusalém, que encontra no turismo a principal fonte de renda nacional. No ano passado, Israel registrou 3,45 milhões de desembarques turísticos. E se depender da intenção do Ministério do Turismo do país, a tendência é aumentar ainda mais, visto que o órgão está lançando uma nova campanha institucional para atrair os turistas brasileiros, com foco nos peregrinos evangélicos. Segundo o Ministério do Turismo, houve um salto no fluxo de turistas brasileiros nos últimos anos. Em 2010, a cifra alcançou 51 mil visitantes brasileiros, um aumento de mais de 80% em relação ao ano anterior. Dentre os grupos cristãos organizados em caravanas, 30% eram compostos por evangélicos. Devido à história, cultura e principalmente às ligações com a fé cristã, a fascinação dos evangélicos brasileiros pela Terra Santa não é nenhuma novidade. Mas o que há de bom e de ruim nesse novo hábito dos evangélicos? É o que discute o Vejam Só. E você participa exclusivamente pelo nosso site. Hoje é o Vejam Só especial, então você só participa pelo site. vejamsó.com.br. Vote na enquete e você pode ganhar prêmios que daqui a pouco eu apresento aqui para você. Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, o senhor nunca foi para Israel. É ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dirige um seminário. Seminário que certamente tem disciplinas como História de Israel, Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Novo Testamento. O senhor não acha que uma visita a Israel ajudaria a entender muito melhor as passagens bíblicas? Ajudaria. Mas eu creio que é um percentual muito pequeno dos evangélicos que pode fazer uma viagem dessa, pelo valor, não é? Ali falou em 50 mil brasileiros, isso representa muito pouco da população evangélica. Então eu creio que, por mais que seja algo interessante, de forma alguma a gente deve colocar na cabeça do crente que essa seja uma necessidade ou algo que deve ser feito, porque o nosso povo, via de regra, ele é carente de recursos, não é? E é possível ser um cristão fidelíssimo, consagradíssimo a Deus, sem nunca ter ido para Israel. Nossos pais, nossos avós não tinham as facilidades que a gente tem hoje e foram homens e mulheres de Deus. Então, eu acho que é algo bastante secundário na nossa fé. Nós somos chamados ser sal e ser luz aqui no Brasil, é o nosso caso. Então, eu colocaria como um aspecto bem secundário para quem está com dinheiro sobrando mesmo e de forma alguma algo que a igreja devesse ser incentivada para isso. Só para adiantar mais um pouquinho, depois a gente vai ouvir o outro debatedor, o pastor Alcionei. O senhor não acha que há algum benefício espiritual para quem visita a Terra Santa? Eu acho que não. Só algum benefício de conhecimento, de ver onde aconteceram as coisas. Mas em termos espirituais, eu não creio em nenhum benefício. Tá bom. Vamos perguntar agora ao pastor Alcionei, que acabou de chegar de lá, né? Tem 3 dias que ele voltou lá de uma excursão a Israel. Pastor Alcionei Miranda, o senhor é ministro da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, uma igreja mais, ligada na emoção, no vigor das coisas. O senhor esteve lá no lugar onde aconteceu o dia de Pentecostes, por exemplo? Cenáculo, sim. Estivemos lá, passamos foram 20 dias, né? Então tivemos Em Israel, quanto tempo o senhor passou?
Foram 6 dias, se não me engano, 6 dias em Israel. 6 dias em Israel. Não, na verdade, assim, na cidade de Israel, no hotel foram 4 dias, mas ficamos também em Tiberíades mais 4 dias, 8, porque nós fizemos todo o trajeto desde o Sinai, né, desde o Egito, descemos a Galileia, e aí subimos para Jerusalém. Acho que, considerando todo o país de Israel, acho que dos 20 dias, uns 10 dias mais ou menos. Metade da excursão ficou na Terra Santa. Exatamente. Muito bem. E aí, o senhor acha que isso é bom, é ruim? Esse hábito novo dos evangelhos tem mais a ver com idolatria e turismo ou tem benefícios espirituais? Pastor, com todo respeito ao posicionamento do nosso colega pastor, sempre foi um sonho, né, poder estar lá. E eu concordo com o pastor que a possibilidade do cristão ser fiel aqui no Brasil, independentemente de ter estado ou não na Terra Santa, não é uma condição para a nossa fé. Todavia, eu creio, e tenho feito isso na minha vida toda, investido na minha fé e no meu conhecimento. Então, quando o pastor coloca que nós não devemos incentivar, aí eu discordo, porque só quem esteve lá sabe o que é a experiência, por exemplo, de celebrar um culto em um barco no meio do mar da Galileia, quando você olha para um lado e vê a cidade de Cafarnaum, olha para o outro lado, vê o Monte das Bem-aventuranças, olha para o outro lado, vê a cidade de Nazaré, Tiberíades. A experiência de ter estado ali, de, por exemplo, ir no Getsemane, no Monte das Oliveiras, avistar Jerusalém, atrás do Monte das Oliveiras você saber que está o deserto, ver o deserto, saber o clima, subir o Monte Sinai 3 horas e meia a pé, lá em cima você ter a oportunidade de dobrar o seu joelho e orar, e você estar numa temperatura abaixo de 0 graus, você passa a ter uma visão diferenciada. Quando você lê a Bíblia, a tua interpretação não é mais aquela coisa de tem que forçar a mente. Você consegue ter uma visão muito mais ampla da Bíblia. Então eu creio que não só quem tem dinheiro sobrando, como o pastor falou, mas, porque eu também não tenho dinheiro sobrando, mas foi um sacrifício que hoje, depois de ter estado ali, eu já coloquei no meu coração que pretendo levar, porque fui apenas eu, mas eu vou fazer todo o sacrifício possível para levar a minha esposa e os meus filhos, porque eu quero proporcionar a eles, que também trabalham na igreja, a experiência espiritual e o crescimento intelectual que eu pude ter nesses 20 dias que ali estive. Muito bem. Essa foi a primeira fala dos nossos convidados. E daqui para frente nós vamos abordar vários aspectos disso, né? Inclusive os que estão contemplados na enquete. Nem sempre a enquete do tema, ou melhor, a enquete do dia esgota o assunto do tema. Às vezes ela focaliza apenas um aspecto. Por exemplo, no tema de hoje, o tema é peregrinação à Terra Santa. O que há de bom e de ruim nesse novo hábito dos evangélicos. Nós separamos apenas os problemas, as questões que eventualmente possam ser consideradas ruins, para você eleger qual seria a pior, tá? Na enquete. Então a enquete de hoje é a seguinte: das atitudes abaixo, né, quais você considera, ou melhor, qual das atitudes abaixo você considera a mais errada? A mais errada. Primeiro, rebatizar-se só porque é no Rio Jordão. Eu sei que tem cristãos que eles não falam rebatizei-me porque aí também era muito, né? Alguns falam. Outros dizem, não, renovei meus votos de batismo. Segundo, trazer pedras, água ou terra de Israel para servirem de amuletos, embora alguns não usem essa palavra, né? E terceiro, comprar relíquias dos apóstolos. Relíquias dos apóstolos uma lasca da cruz de Cristo, o toco da vela que Pedro usou quando andou por cima das águas, sei lá, pedaço do manto, não sei de quem, enfim. O que não falta na história do cristianismo é relíquia, inclusive as grandes catedrais do passado, né, foram erigidas para abrigar as relíquias dos pais da igreja e eventualmente dos apóstolos e tal, né, como o manto de Turim e por aí vai. Então, qual das atitudes abaixo você considera mais errada, tá bom? Vote e você pode ganhar prêmios que daqui a pouco eu apresento aqui para você. A Marilda de Arapoti, no Paraná, ela discorda de todos os itens da enquete. Eu acho que fazer visita é algo normal.
como vamos às Cataratas do Iguaçu, ao Grand Canyon. Só não devemos tornar isso como algo de adoração, pois creio que algumas pessoas trazem coisas como terra e tal, e depois endeusam esses objetos ou consideram abençoados, o que na realidade não são. É a mesma terra daqui. A mesma terra também não, né? Mas, bom, algumas pessoas não devem nem visitar esses lugares, pois são fracas espiritualmente e sem conhecimento. Isso, infelizmente, pode servir como arma do inimigo contra ela mesma. Eu, particularmente, gostaria de visitar, sim, mas só para ver e imaginar como foi na época dos acontecimentos. E todas as vezes que fosse ler a Bíblia, vivesse como se eu estivesse lá. É o que o pastor Alcionei acabou de falar. Exatamente. Isso acontece mesmo. Pastor, não dá. No meu Facebook, eu fiz um diário da viagem. Todos os dias eu narrei as minhas experiências nas notas do Facebook. E às vezes, quando eu estava escrevendo, faltavam palavras para descrever a emoção e o que passa na tua mente quando você está ali. Nós fizemos um culto na sinagoga de Nazaré. Não dá para você descrever a emoção, estar ali dentro, numa sinagoga, porque quando nós falamos aqui de uma sinagoga, a imagem que vem à nossa mente é totalmente diferente do que é estar ali. Quando você lê a Bíblia e fala sobre o Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças, Naim, como nós tivemos Caná, e você vai ao local, é totalmente diferente. A tua leitura bíblica, ela passa a ser diferente. A tua interpretação é diferente. Então, é essencial. Eu coloco que para os pregadores, não como um amuleto de fé, não para trazer objetos, daqui a pouco a gente vai estar vendendo indulgências aqui no Brasil, e esse não é o objetivo. Bom, pode ser, mas na verdade há muitos mercadores e mercenários da fé, independente de Israel, né? É verdade. Então, não tem ligação. Mas para os pregadores, para aqueles que ensinam, eu já falei muita bobagem. Depois que eu estive ali, eu falei, meu Deus, como eu já preguei besteira, estando ali você vê muita coisa diferente. Reverendo Ageu, a Marilda falou bastante coisa aqui, né? E o pastor Alcionei mencionou essa coisa do embasamento, e também emocional e até espiritual, de estar lá. O senhor não acha que é bom ir? Eu acho que é bom, eu repito, se a pessoa tiver muitas condições, se tiver dinheiro sobrando mesmo, porque você pode ter um bom embasamento lendo a Bíblia, pesquisando os livros. Hoje a internet te coloca dentro dos maiores museus do mundo, dentro das grandes cidades bíblicas. Tá? Eu temo que a gente esteja jogando em cima dos membros da igreja um jugo meio pesado. Eu acho que 80%, 90% dos nossos irmãos que estão nos assistindo nunca vão ter chance de ir para Israel, com salários baixos. Então, eu acho que a gente deveria incentivar outras coisas, né? Uma vida de mais consagração aqui no Brasil. O Deus que está lá em Israel é o Deus que está aqui no Brasil. Né? Israel não é mais terra santa. Israel, depois que não aceitou o Messias, deixou de ser povo escolhido. Hoje, nosso Senhor Jesus tem povo em todos os países desse nosso planeta. Então, o Deus que é buscado lá é o Deus que é buscado aqui. As águas do Rio Jordão não tem nada de especiais, porque o Senhor que nasceu e encarnou lá não é só o Senhor de Israel, é o Senhor de toda a terra, é o Rei dos Reis. Eu creio que é válido pastores quererem se preparar, ir para Israel, ver a geografia dali, mas eu creio que tem muita gente indo para lá para fazer turismo e tem gente que vai todo ano. Né? E eu fico imaginando o custo de uma viagem dessa. Hoje eu pesquisei um pouco na internet, eu achei agências fazendo por 6 mil, 7 mil. Eu imagino um grupo de 30 crentes pagando 6 mil reais. Isso vai dar 180 mil. 180 mil reais. Na nossa denominação, acho que em qualquer igreja, nós temos missionários que estão muitas vezes passando fome nos campos, não é? Há um missionário da nossa denominação aqui no Brasil, o reverendo Diogo, que está juntando recursos para ir para o Japão. O Japão é uma das cidades, um dos países menos evangelizados do planeta. Tem gente lá morrendo sem Cristo, altos índices de suicídio, e ele está aqui numa peregrinação aqui no Brasil, nas igrejas,
tentando levantar recursos para viver lá no Japão e pregar o evangelho lá. E você vê numa viagem dessa 180 mil reais, no mínimo, né, sendo gastos. Eu tenho um cunhado que acabou de vir de Angola, ele esteve lá em Luanda. E a situação é terrível. Ele voltou disposto a ajudar os angolanos, porque os crentes não têm Bíblia, não têm material de escola dominical, não têm as condições mínimas de ser crente. E eu fico imaginando 180 mil reais sendo convertidos em Bíblia. O quanto daria de Bíblia, né, para mandar para os nossos cristãos que estão sofrendo. Então, se o objetivo é buscar conhecimento, é até louvável para quem tem dinheiro. Agora, há crentes comuns que muitas vezes estão indo só para fazer turismo e para gastar dinheiro. Eu acho que é até um pecado com servos do Senhor que estão passando necessidade nesse país e país afora também. Bom, você já viu que as coisas são quentes, né? Aqui o debate vai ser forte e eu queria a sua opinião. O pastor Fabiano Veloso, da cidade de Adolfo, em São Paulo, diz assim: na minha opinião, viajar a Israel pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo do propósito, pois se usarmos as coisas palpáveis daquele lugar para substituir o relacionamento espiritual que temos com o Senhor, com certeza estaremos perdendo de vista o propósito de Deus para a nossa vida. Grande abraço. Ele não se estendeu, né? Mas em caso contrário, aí seria uma bênção. E você de casa, o que é que pensa a respeito? Vejam só.com.br. Vou para o intervalo, volto já com Vejam Só.